Pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre um tema que é um dos principais temas hoje no Brasil. Eu vou falar sobre a classe social. Eu falo que é um dos principais temas hoje no Brasil, por quê? O que acontece? A classe social é uma coisa que às vezes a gente não entende qual classe a gente pertence. E quando eu não entendo qual classe eu pertenço, qualquer classe serve. É como lá na Alice no País das Maravilhas tem um episódio, tem uma parte que ela tá lá e tá perdida na floresta e tal. Aí ela pega e pergunta, vê um gato lá e tal. Aí ela vai e pergunta: ô gato, me ajuda, eu estou perdida. Aí o gato pergunta: pra onde você quer ir? Aí ela fala: eu não sei. Aí o gato fala: simples então. Se você não sabe pra onde você quer ir, qualquer caminho que você vai serve. É isso que acontece com a população do Brasil hoje. Tem um estudo que diz que 83% da população do Brasil não sabe a que classe social pertence. Isso é muito forte porque a classe social é o status onde você se encontra dentro da sociedade. Muitas das vezes a gente pensa que a classe social é se é rico, pobre ou classe média. Não é. A classe social é muito além disso. E hoje eu vou falar um pouco sobre isso para vocês. E você que gosta desses conteúdos, eu gostaria que você seguisse e compartilhasse aí esse vídeo. Vamos lá. Primeiro, eu vou falar para você que existe 3 classes. A classe baixa, a classe média e a classe alta. Dentro de cada classe, tem mais 3. Então, por exemplo, qual é as 3 classes de dentro da classe baixa? Que é a que eu vou falar agora para vocês. Não, eu vou fazer assim. Eu vou seguir um cronograma para ficar mais fácil de você entender. Então vamos lá, vou começar com a classe baixa e eu vou subir até a classe alta. A classe baixa tem 3 classes, é assim, ó. Eu vou colocar aqui para ficar mais fácil. São a classe baixa miserável, que é o cara que pega auxílio do governo. Esse cara, ele não vai crescer enquanto ele não entender que ele só recebe esse auxílio porque ele é um miserável. A classe dele é classe miserável. É conhecido na sociedade, não sou o Léo que está inventando. Isso aí é uma coisa da sociedade mesmo. Depois, tem a classe baixa, comum. A classe baixa estável. É a segunda classe. É a segunda classe da sociedade. A classe baixa, comum, é o quê? É o cara que trabalha na CLT. Normalmente esse cara é considerado classe baixa comum. O que acontece? Esse cara, ele é o cara que abriu mão de receber qualquer auxílio do governo e falou assim: não, eu consigo por conta própria. Aí apareceu uma oportunidade de emprego aí de 2, 3 mil reais. O cara aceitou esse emprego e aí ele entrou na classe baixa comum. Parabéns para você que conseguiu isso. Depois vai pro número 3, a classe baixa ascendente. Hoje, muitas pessoas são da classe baixa comum e ela acha que é da classe baixa ascendente. Mas o que realmente ela acha é que ela já é da classe média. Mas eu vou te explicar. A classe baixa ascendente é o quê? É o cara que ele abriu mão de trabalhar para empresas. Ele falou assim: não, eu vou montar meu próprio negócio. E aí o governo criou um método para você entrar na classe baixa ascendente. É fácil e muito barato. Você só precisa se cadastrar num tipo de CNPJ como MEI. Assim que você abre o seu MEI, você automaticamente vai para classe baixa ascendente, porque você perde direitos de receber auxílios, como o auxílio emergencial que o Bolsonaro fez, ou como o Bolsa Família que o Lula fez. Você perde esses direitos, então você já sai dessa classe, você já entrou em uma outra classe, em um outro patamar. É a classe baixa ascendente. Se esse negócio que você abriu, esse MEI, deu certo, e você começou a contratar pessoas e tal, e tá dando dinheiro e tal, você vai para quarta parte, você vai para classe média baixa. É o cara que tá entrando na classe média agora e tá saindo da classe baixa. Aí ele entrou para classe média baixa. Depois que esse cara, ele entrou para classe média baixa, e aí ele começou a contratar mais funcionários, ele começou a entender um pouco sobre dinheiro, ele começou a entender um pouco de como investir, ele entendeu como guardar, como ajuntar e tal. Ele tá mexendo com vidas ali, ele vai lá e muda de classe, ele fica na classe média, que é a quinta classe, a classe média. Quando esse cara ele entra na classe média, a mente dele muda. Ele é aquele cara normalmente que compra cursos de autoajuda, ele compra cursos na internet para ele desbravar, para ele crescer.
tem muito coach, tem muita gente na internet ensinando como que o cara vai fazer. Só que ele, na verdade, já sabe. Aí os caras ensinam que a resposta está dentro dele. É esse cara aí que é o classe média. É o cara que sabe que a resposta está dentro dele, mas ele precisa que alguém fale para ele. Então, quando ele já conseguiu ali se sair de 4 classes, entrou na 5ª classe, que é a classe média, aí ele descobre que a resposta de crescer está dentro dele e ele muda o seu jeito de viver, ele muda o seu jeito com a população, com a sociedade e tal. E aí ele descobre que ele consegue crescer mais, que ele consegue andar mais para frente e tal. Normalmente, 95% dos brasileiros que conseguem chegar na 5ª classe, que é a classe média, eles param aqui, eles não andam mais do que aqui. Os 5% que andam mais do que essa classe, esses 5% normalmente se torna 1% mais rico do mundo, ou do Brasil. 1,3% mais rico do país. Ele entra, quando ele consegue sair dessa classe, ele vai para a 6ª classe. É a classe média ascendente. O cara, ele ascende para novas possibilidades, ele entende que ele consegue ser melhor, que ele consegue ser uma pessoa melhor e tal. Ou até ele não entende que ele se torna uma pessoa melhor, mas ele entende que ele consegue manipular. E aí ele ganha um novo status. Por exemplo, a empresa dele já não é mais um MEI, já não é mais um microempreendedor. Ele se torna um empreendedor, empresa que cresce a cada dia e tal. Hoje tem muitas formas de várias pessoas se tornarem classe média alta ou a classe média ascendente, que é o jeito certo de falar, sem precisar de empresa. Ele cresce hoje com funk, hoje ele cresce com qualquer tipo de música. Na verdade, eu falei o funk porque normalmente os que mais têm crescido hoje no Brasil é com funk, com vídeos no TikTok, no Instagram e tal. Aí quando o cara chega na classe média ascendente, é natural do ser humano ele querer entrar na classe alta. Só que a classe alta são 3 classes também. É a classe baixa, alta. A parte de baixo da classe alta. Aqui dentro tem muito preconceito com classe. Aqui nessas outras classes, você não vê tanto preconceito, porque tirando a primeira classe, todas as outras querem crescer, querem chegar no outro nível. Da classe 7 para trás, todos querem chegar, mas da classe 7 para frente, ninguém quer que você consiga chegar. É meio que complicado, é assim. Eu que chego na classe alta, eu entendo que na classe alta, baixa, eu tenho que segurar meu nível de mercado. Então, vamos supor que eu mexo com papel. Eu vendo papel. Vá lá, pega a árvore, passa o papel, a celulose e tal. Quando eu chego nessa classe, o que acontece? Qualquer pessoa que venda papel é meu rival. E ele se torna muito meu rival porque eu quero dominar toda a área de venda de papel do país. Então, eu tenho que comprar as outras empresinhas pequenas que vendem papel. Essas empresas se tornam minha, eu cresço meu negócio e eu não deixo o deles crescer. Aí é onde que começa a disparibilidade, eu acho o nome, não sei, social, que é onde que as pessoas começam a entender que se a outra pessoa crescer, ele não consegue crescer. Nas outras classes não existe isso, porque o cara tá ali querendo crescer, ele não tem nem pensa no foco de não deixar a outra crescer. Nessa classe, a partir da classe alta, baixa, ela já começa a entender que as outras classes são separadas, ela já passou por aquilo e ela não tem mais humanidade. É muito difícil você ver uma pessoa classe alta, baixa, ter humanidade. Normalmente o cara chega lá e fala assim, quanto que é a sua empresa aí? Quanto você está vendendo a sua empresa? Por que você está vendendo? Ah, minha mãe está doente, pai, eu estou tendo que vender minha empresa para não poder cuidar do tratamento da minha mãe. Um cara que tem humanidade, ele vai falar, não, quanto vale a sua empresa? O cara fala, minha empresa vale 2 milhões. Tá, beleza. Sua empresa vale 2 milhões. Vamos fazer assim, eu vou pagar os 2 milhões, mas eu consigo pagar ainda parcelado e tal, para você ajudar no tratamento da sua mãe. A gente faz um acordo aqui, e aí depois, se você quiser entrar com sociedade e tal, vai tentar colocar essa pessoa dentro do negócio, porque ele tá perdendo por coisa. Isso é humanidade. Isso é o cara pensar na outra. O cara, já que não é mais humano, que já entrou na classe alta, baixa, ele já pensa o seguinte, vale de 1 a 2 milhões, eu te dou 300 mil, mas eu te dou à vista. E 300 mil você consegue fazer todo o tratamento da sua mãe, você não precisa se preocupar. O cara tá desesperado, ele vai e compra. Aí o cara fala, não, mas eu queria uma oportunidade de trabalhar depois do meu negócio. Não, se você quiser, aí você vai ter que estudar, você vai ter que correr atrás, que tal e tal.
e ele não deixa nem o cara entrar de volta no negócio dele. Então, esse aí já é uma classe. Hoje em dia, é isso que acontece. E por isso tem muita separação entre as classes e as pessoas nem sabem que está sendo separado de classe. Essa classe aqui já é a classe onde que o cara começa a entender como é. Hoje em dia já tem, o avanço da internet, inteligência artificial e tudo mais, a 4, 5 e 6, a classe baixa ascendente, média ascendente, a classe média comum e a classe média baixa, essas três classes normalmente hoje já investem. Já estão começando a investir. Tem pesquisas aí que fala que 52% dos investimentos feitos no Brasil é por essa classe. É maior até do que de números, não em valor de reais, tá? Em valor de quantidade de investimento. Pequeno, mas em valor de quantidade é 52%. Enquanto a classe alta é muito menor. Só que a classe baixa, eles nem sabem que tem investimento. Você está entendendo aonde que eu quero chegar aqui? Quando o cara ele pula ali para a classe alta comum, é onde que ele já é dono ali de vários negócios, que ele já tem uma condição muito boa, que ele quer morar em um lugar bom, que ele quer que a família dele esteja em um lugar bom. Ele esquece que dentro ele conseguiu ascender, mas muitas das vezes a família dele não conseguiu. Então o que acontece? Ele chega nesse lugar, ele vai e compra lá uma casa, um condomínio gigante de Alphaville, dos melhores e tal. Chega lá, os caras que tá lá da classe alta, que não é a classe alta ascendente, é a classe alta comum. A classe alta que a gente já sabe que ali é classe alta. O cara que ainda não fez o primeiro bilhão e tal. Aquele ali ainda é classe alta, mas ele não é classe alta ascendente. Ele é o cara que tem ali 800 mil, 900 mil, ou 900 milhões, 800 milhões e tal. Esse cara é classe alta. Só que quando ele chega a 1 bilhão e ele começa a ascender em cima desse 1 bilhão, ele pega esse 1 bilhão, ele investe esse 1 bilhão, vira 2, vira 4, depois vira 8, depois o cara já começa a pensar no primeiro trilhão. Esse cara ele vai para a classe alta ascendente, aonde que tem muito mais racismo, muito mais preconceito. Dentro da classe alta ascendente hoje no Brasil, só temos dois homens negros. Não temos uma mulher, não temos uma mulher negra na classe alta ascendente. Na população brasileira inteira, é 0,3% de toda a população do Brasil. Toda a população do Brasil, 0,3% está na classe alta ascendente. O resto é para trás, filho. E esses 0,3 normalmente são pessoas como o dono do Banco Safra. São pessoas que são donos de banco. São pessoas que escravizaram. São pessoas que acabaram com vidas humanas. E para eles tudo bem, porque naquela época era comum. E como eles chegaram nisso, foi que o próprio Estado, o próprio governo, liberando benefícios para ele. Porque, teoricamente, o que acontece? Quando o governo liberou a escravidão, tirou a escravidão do papel e aboliu aquela escravidão e tudo mais, o que acontece? Os donos de escravos, eles ficaram revoltados. Você tá maluco? Eu comprei meu escravo, como que você tira meu direito, minha propriedade e tal? Aí o governo ficou com medo, porque tinha muita gente dessa classe, que tinha escravos e tal. Aí o governo pegou e falou o seguinte, não, fica tranquilo, a gente vai isentar vocês de impostos por alguns anos. Por exemplo, teve casos de pessoas que são... Tem casos hoje no Brasil de pessoas que são isentas de impostos por causa que o pai, o avô ou o bisavô recebeu essa isenção. Então, são famílias. A família é isenta de impostos no Brasil por causa que perdeu, sei lá, 10 mil escravos, tá entendendo? Então, aí, perdeu assim, né? Porque o termo que a gente fala perdeu porque o governo autorizou a abolição da escravidão. E aí, quando teve a abolição, essas pessoas ficaram isentas de impostos. E aí, por que elas cresceram? Porque eu, por exemplo, eu vou lá, compro meu carro, eu pago o IPVA, compro minha casa, eu pago o IPTU, eu vou no mercado, eu pago impostos e tal.
Essas famílias, elas não pagam impostos, não pagam impostos. Elas colocam lá o CPF delas, tal, na nota, e aí depois, tudo que ela comprar e tiver todos os tipos de impostos, o governo devolve esse dinheiro, esse valor para essas famílias. E essas famílias são fortes dentro do Brasil e muitas delas nem moram no Brasil. Muitas delas já saíram do Brasil, mas têm ainda o seu legado aqui dentro do Brasil. Então é isso que acontece na questão da classe. Aí existe muito preconceito de classe. E existe tanto preconceito de classe e começa já na classe média, tem da classe baixa para a classe média, não tem. O cara da classe baixa, ele quer se tornar um cara da classe média. Mas da classe média para a classe baixa tem. Porque o cara da classe média, ele entende que o cara da classe baixa, ele não se desenvolve, ele não cresce porque ele não quer. Sendo que o cara da classe baixa, normalmente, trabalha para o cara da classe média. E o cara da classe média não dá oportunidade. Por exemplo, oportunidade eu falo assim, de você, do cara pegar um sei lá, pega uma oportunidade de emprego. Ah, cara, ó, é o seguinte, você trabalha aí como peão desde o dia que você começou e tal, já tem 2 anos, eu quero te dar uma oportunidade de crescimento aqui. É o seguinte, vai atrás do FIES, ProUni, vai atrás de um curso gratuito do governo, ou sei lá, corre atrás de um curso, faz esse curso e eu vou te dar uma oportunidade nessa vaga aqui. Só que dentro das empresas da classe média, o cara fica com medo de colocar o cara da classe baixa dentro da empresa dele com um cargo mais alto. Ele vai lá e faz o quê? Ele contrata uma pessoa de fora que já é de dentro da classe. Ele contrata um cara que é de uma outra classe, por exemplo, o cara de classe média normal. Ele contrata um classe baixa, um classe média baixa. Ele não contrata um classe baixa ascendente, entendeu? Ele vai pegar uma pessoa que é uma classe menor do que a dele, mas não é muito menor do que a dele, entendeu? Ele não dá oportunidade para os próprios funcionários. Tem poucas empresas no Brasil que fazem isso, que dá oportunidade, existe um plano de carreira onde que o funcionário consegue crescer. Então, se você é um funcionário hoje de uma empresa, você trabalha no regime CLT ou no regime MEI, e você pensa em crescer, você tem que entender que você não vai conseguir crescer com salário, ou não vai conseguir crescer agregado dentro de uma empresa. Você vai conseguir crescer quando você montar o seu próprio negócio. Ou esses caras, no início, eles montaram o próprio negócio deles e por isso eles cresceram. Hoje, quando você montar o seu negócio, você consegue crescer. Mas você tem que entender que você precisa de colocar a mesma força de trabalho que você coloca dentro do seu negócio, da empresa do cara, no seu negócio. Muitas das vezes a gente coloca uma força de trabalho muito forte, a gente investe tempo, investe saúde mental, investe isso e tal, no negócio dos outros. Mas quando é no nosso, a gente não faz. Então a gente abre o MEI, vai lá e vira cabeleireiro, faz um curso e tudo mais. E aí a gente vai 2 dias por semana, vai 3 dias, faz um dinheirinho, fica de boa e tal. Então é isso que faz com que você cresça ou não cresça. É isso que separa o cara que vai crescer do cara que não vai crescer. Como diz em outro ditado, é isso que separa o joio do trigo.